Então aqui, ó, eu quero mostrar para você rapidamente um produto que nós temos, que hoje eu ajudo muitas pessoas, que hoje a gente ganhou respeito e respaldo da autoridade de profissionais como nutricionistas, médicos da área de gastroenterologia, médicos na área de psiconeuroimunologia, e médicos gerais, profissionais gerais que conhecem o resultado do nosso suplemento. O Naturify você encontra hoje em lojas naturais, em farmácias, é um produto de livre venda, é um produto que eu não libero, eu não coloco em venda em todos os lugares, porque muitas pessoas usam ele apenas para toma o produto e você vai ter liberação fecal. Então, constipação intestinal para mim é muito mais do que liberar fezes. Tem vários fatores, como a gente mostrou aqui rapidamente, no processo digestivo que tem influência. Então o Naturify é um produto que tem muito mais para oferecer do que apenas fazer com que as fezes saiam via retal. Então o que é o Naturify? Ele é um suplemento totalmente nutricional, liofilizado de frutas. Liofilizado de frutas é frutas congeladas, a gente usa a liofilização resiliente, frutas congeladas, transformadas em pó e depois fermentados. Esse composto com essa fermentação, e combinada com algumas fibras pré-bióticas, a gente tem resultado com esse produto com apenas 5 gramas diluído na água à noite antes de dormir. As pessoas acham que esse produto é apenas para quem tem problemas intestinais. Eu recebi, você conhece a Karine Hermes? Conhece a Karine Hermes aqui de Blumenau? Karine Hermes. É uma nutri que é bem interessante, eu convidei ela para ter vindo aqui, acho que ela não pode vir. Ela conheceu nosso produto através do estudo, através de uma colega dela, do hospital aqui de Unimed, de Blumenau, por causa de uma nutri de Florianópolis que indicou para elas, e elas compraram na farmácia e foram fazer um estudo entre elas. E elas viram o resultado do Naturify e começaram a trabalhar com alguns clientes, aqueles clientes mais cruéis, aqueles que já mexeram em toda a parte dietética e não melhorou, e aí o nosso Naturify ele entra muito nesses casos mais graves, assim, né? Eu sempre digo, me dá o teu cliente mais grave, mais problemático, para mim mostrar o resultado dos nossos produtos. Por quê? Porque a gente trabalha com resultado. Então são suplementos naturais, só que respeitando a fisiologia. Então a mistura que a gente usa nesse composto aqui, ele trabalha a tonificação digestiva e melhorando todo o processo de naturalidade nas desintoxicação e ação emulsificadora na parte do intestino. O equilíbrio do sistema digestório desde a parte bucal até a parte intestinal, regulação das funções do fígado e dos rins. Eu tenho que mexer nesse fígado, eu tenho que melhorar o processo de desintoxicação do fígado. E eu tenho que melhorar também a parte de respiratória, porque eu melhoro a parte sanguínea. Então, com apenas um suplemento, com uma dose de 5 gramas, uma colherinha de chá, um pozinho diluído num pouco d'água, à noite antes de dormir, eu dou uma melhora em qualquer organismo. Então, ele não é apenas para quem tem problemas, e sim para quem não quer ter problemas, porque é alta nutrição de frutas liofilizadas, fermentadas, que gera uma tonificação estomacal e melhora todo o processo. Como que ele funciona? Através dessa fermentação, ele faz o processo de tonificação estomacal, tonificação de fígado. Eu trabalho dele aqui, o isomérico de uma erva chamada quinino. Conhece o quinino? Você tomar aquela água tônica de quinino? A água tônica da Antártica? Sabe? Pode observar, quem toma água tônica da Antártica junto com o almoço ou com a janta, não toma por causa do sabor, porque é amargo. E ali está diluído em milhões de partes aquele quinino. E aí o que acontece? Ele tem efeito tonificante estomacal. Vocês observam que toda a erva que cura fígado é amarga. O que é doce é doentio para o fígado. As ervas amargas curam o fígado. E quando nós estamos com alteração hepática, o que nós sentimos na boca? Amargor. Principalmente a alteração da vesícula biliar, o suco biliar, ele gera amargor na boca, como gera amarelado no olho, de intoxicações. Então eu uso dentro na composição do produto, junto com sulfatos de magnésio, que trabalha o efeito de limpeza intestinal profunda, tirando água da parede intestinal e jogando para dentro do lume intestinal, melhorando todo o processo de limpeza intestinal. Por que usar? Eu falo sempre assim, não existe intestino 100%. E hoje, por mais que você tenha, como a gente às vezes atende pessoas veganas, 100% vegano, mas com alterações intestinais.
Porque frutas também apodrecem, também fermentam, porque eu tenho um processo psicoemocional contínuo dentro desse organismo. Tá? Eu tenho sentimentos que eu tenho que digerir continuamente. Então o meu organismo ele está intimamente ligado com o mundo fisiológico e o mundo energético. Então o Naturifiber, o que ele é? Apenas fruta liofilizada, fermentada, com um composto de ervas específico para trabalhar o processo de nutrição e limpeza intestinal. Ele trabalha em todos as pessoas. Ele me pergunta muito se pode usar com criança. Pode usar com criança. Eu recomendo o lugar dele para criança, o nosso Amazon Prime, como eu mostrei para vocês antes, porque criança não precisa de limpeza intestinal. Ele precisa de nutrição para funcionar corretamente, porque é um motorzinho novo. Então só precisa tirar, não colocar leite, não colocar farináceos já desde pequeno e colocar a nutrição correta. Então retira essas mucosidades, as inflamações intestinais. Então um grande detalhe do Naturifiber é que ele dá alta nutrição em uma pequena concentração e dá poder tonificante para o seu estômago, para o seu intestino e coloca para fora essas mucosidades que geram inflamações contínuas dentro da parede orgânica, da parede do intestino. Lembrando hoje as farinhas, se fala muito hoje você pode pegar as farinhas de trigo principalmente, além das toxicidades que é liberado, toxicidade falando só de derivados de ratos e de baratas, que até teve uma nuance. Você se lembra qual é a concentração que eu esqueci agora? É 225 miligramas para quantas de farinha? Geralmente as proporções é de 100 gramas, né? Eu sei que é uma coisa bem... Gerou até um bafafá, eu estava em contato esse dia com o Murilo Pereira, com um nutricionista meio famosão no Brasil, e nós estávamos conversando sobre isso. É uma coisa bem absurda assim, o processo. Bem absurdo o processo de liberação. Bom, isso é normal, pode ter. Asas de barata, derivados de rato nas farinhas. Fora o processo do glúten, fora o processo do ácido fólico e do ferro que é acrescentado ali, o ferro que é acrescentado nas farinhas, ele não é metabolizado corretamente, aí quando ele cai ali na parte intestinal com o ácido biliar, ele aumenta em 20% os radicais livres a nível do intestino, faz uma poliscombalhose naquela microbiota intestinal, gera inflamações, gera retenção de mucosidade, gera toxina para todo o organismo, que vai cair na corrente sanguínea, intoxicar fígado, intoxicar o organismo. Então, por que usar o Naturifiber? Porque ele trabalha o processo de nutrição, de limpeza e de tonificação de todo o sistema. Essa pesquisa foi bem interessante, foi feita com esse produto uma pesquisa acadêmica realizada na Faculdade de Caxias do Sul. E a nutricionista que gerencia a faculdade lá é a Daniela Ewald, que é uma nutricionista que eu acho que ela atende ainda. Ela era professora do grupo INSEL e ela tinha clínica de Blumenau. Isso. Uhum. Hoje ela não atende mais. Isso, ela teve bebê há pouco tempo, então ela mora em Caxias do Sul, ela casou, foi para lá. E a Daniela foi a primeira profissional que eu visitei em Blumenau quando eu comecei o trabalho com o laboratório há quase 7 anos atrás. E ela foi uma das primeiras profissionais a utilizar o nosso produto com efeito terapêutico e ela é apaixonada pelo produto e ela levou o nosso produto para fazer esse teste junto com a aluna dela que queria fazer um projeto TCC sobre fibras. E aí, usando o nosso Naturifiber durante 60 dias com 40 mulheres mais ou menos, que já tinham diagnóstico de constipação intestinal funcional, nós tivemos a melhora de 44% no resultado de incômodo com funcionamento intestinal e 70% de aumento na frequência de evacuação, sem mudar a alimentação, sem mudar a dieta, apenas acrescentando 5 gramas do Naturifiber à noite antes de dormir. Esse é o resultado, está no site naturifiber.com.br do estudo lá. Ele trabalha tanto para mulher quanto para homem. O homem que utiliza o Naturifiber é porque a mulher comprou para ele. Sempre. Tá? O homem não está nem aí para a saúde. Certo? Então, homem diz que não tem problema intestinal. Tem e tem muito. Tá? Estresse emocional, nervosismo, ansiedade exacerbada, depressão subclínica, tudo por alteração do sistema intestinal. Tá? Como ele age? Desintoxicando o organismo, tonificando o sistema gastrointestinal como um todo, ele equilibra pH desde a parte bucal à parte anal, os órgãos anésicos, ele dá
poder para tonificação e fazer com que o organismo funcione corretamente, respondendo rapidamente para o equilíbrio da microbiota intestinal, favorecendo redução de afecções gastrointestinais e respiratórias. Gente, problemas respiratórios, afecções crônicas, pulmonares, brôncicas, sempre tem alteração com a parte intestinal. Então, quando você usa o Naturifiber, ele melhora a parte respiratória como um todo. Eu trato muitas pessoas com doenças respiratórias crônicas, somente com o uso do Naturifiber tem um alívio significativo na parte de alergias respiratórias, como rinite, própria sinusite, e afecções mucóticas de todo o sistema otorrino, a parte naso e também a parte otorrina, tá? No controle da glicemia devido ao piconato de cromo, sendo utilizado nos portadores de diabetes, não só pelo piconato de cromo, mas por causa de todo o processo de melhora do sistema digestivo, que melhora o processo lá de resposta na glândula pancreática, então melhora o processo nos casos de diabéticos como um todo, tá? Restabelecendo os receptores de estrogênio e progesterona, testosterona e outros neurotransmissores da área intestinal. Mexer em intestino, mexer em neurotransmissores, mexer em sistema hormonal, melhorei a qualidade de resposta dos receptores hormonais. Então, mulheres sempre têm resposta melhor na parte dos quadros hormonais dela, tá? Quando usa o Naturifiber. Neurotransmissor do humor, a serotonina, que 90% é produzida aqui no intestino. Então, sempre quando usa o Naturifiber, você melhora os quadros depressivos, melhora os quadros de alterações de humor, tá? Seja homem, seja mulher, seja criança, tá? Porque melhora todo o processo intestinal. Melhora o equilíbrio hormonal como um todo, sempre. Qualidade de vida depende de saúde e bem-estar. Naturifiber é servido para reequilibrar os processos metabólicos do seu organismo e fazer você sentir bem novamente. Ele é um suplemento que eu sou apaixonado, por isso que eu falo muito forte dele. Por quê? Desde que eu aprendi dentro da naturopatia, qualquer organismo, qualquer doença que eu vou mexer, qualquer pessoa que eu quero restabelecer organicamente ela, eu tenho que trabalhar a parte intestinal. Hoje você pode ver as nutricionistas nos congressos que a gente participa, eu participo muito com elas por causa de patrocínios, se fala muito em pré e probióticos, tá? Se fala muito sobre microbioma intestinal. Traga mais qualidade de vida para a sua rotina com o Naturifiber. Ele é um suplemento fantástico, você utiliza apenas 5 gramas diluído na água à noite antes de dormir. Alguma coisa, cadeirante, constipação intestinal. Você sabe que pessoas paraplégicas para todo o sistema intestinal, toda a resposta para a parte de baixo. E aqui foi bem engraçado que que eu tenho intimidade, vocês falam essas besteiras comigo aqui, mas ele vinha de alteração dentro do hospital com prisão de ventre crônica e é utilizado dentro do hospital o Naturete, que é um medicamento antigo, que é a base de tamarindos, tá? E que em casos de cadeirantes acaba não funcionando. E aqui com o Naturifiber eu passei para ele, ele achou que não ia dar resultado, e aí ele me passou isso aqui, eu tive que chorar de rir. Por quê? É totalmente natural e faz o funcionamento e ele faz com que o organismo responda e funcione corretamente, tá? Caso de fibromialgia, nesse caso de fibromialgia aqui é bem interessante, eu não tenho o áudio aqui, não consigo colocar o áudio aqui. Fibromialgia, gente, eu tenho um protocolo que eu passo para vocês, nudes médicos, eu afirmo para você que em 20 dias eu melhoro qualquer quadro de fibromialgia somente com 3 produtos hoje da Jorge da Saúde. E quando eu atendo e mexo na parte psicoemocional, eu uso mais 2 a 3 florais de um outro laboratório chamado Fisioquant, que aí eu fecho qualquer processo desde a área psicoemocional, traumática e fisiológica com esses produtos, sendo 3 da Jorge da Saúde, que é o Naturifiber na essência, o nosso Vitapur e o Protein Cola. Não tem como não fazer efeito, qualquer caso de fibromialgia. Lembrando que fibromialgia começa a nível do intestino, alteração de má absorção, inflamações intestinais, então falta de nutrição orgânica, começa as dores no corpo, porque tem também um estado de um estresse ou um trauma emotivo ligado sempre. Sempre tem um trauma emotivo ligado que dá o start da dor no organismo. Então esse quadro aqui eu visitei uma nutricionista, ela também no Rio Grande do Sul, e ela veio de uma cliente com um estresse fortíssimo, fibromialgia, tinha mexido em tudo e não estava dando resposta orgânica na melhora. Como era amiga dela,
ela criou empatia comigo. Ela disse: o que você me orienta? Disse: olha, se você me dá, confiar em mim e fazer com que a cliente confie em ti e você passar o meu protocolo, em 20 dias eu te garanto melhora de mais de 50% da alívio de dores e toda a melhora do sistema imune e da parte mental dessa cliente. Ela ficou assim, já vinha de um médico de Passo Fundo forte, já vinha da parte de nutrição acompanhada forte. Em 20, e ela me passou isso aqui, ó. Ela me passou um áudio, tal, falando, né, do processo. Daí eu pedi: você pode me pedir, você permitiria que eu repassasse esse áudio para os meus clientes? Ah, pode. Ah, mas eu usei junto também, todo inclusive o Algipur, que agora é chamado Vitapur. Você me disse que demoraria 20 dias para aliviar os sintomas. Marcamos para aliviar, para avaliar. Resultado em 14 dias. Eu confesso que fiquei surpreso. Eu também fiquei, a minha média aí de 20, 25 dias. Então 14 dias usando, ela usou aqui o Naturifiber, o Vitapur, o Protein Cola, corretor anérgico e Traumavit, e Centralis, digo, que é 2 florais de outro laboratório. Somente nutrição e equilíbrio emocional. Somente. Nenhum anti-inflamatório, nenhum medicamento, nenhum corticoide, nada. Uma cliente que veio de uma fibromialgia em alto nível, tá? Então, com a parte traumática muito abalada junto. Esse aqui foi um resultado de uma cliente. Vamos ver se vai dar. Não vai dar para ouvir aqui por causa da... Consegue aumentar o áudio aqui? Ele esqueceu coisa. Esse aqui é um cliente nosso de Itajaí, o seu Altair. Ele trabalha muito forte com a nossa linha, foi o primeiro lojista nosso de parceiro na região de Itajaí. Uma senhora bem simples, ela falando, ficava aqui 9, 8 dias sem evacuar, uma pessoa bem simples. Então, falando para ele o testemunho dos resultados com o uso do Naturifiber. Então, parece... ela fala de um jeito bem simples, ela começou a chorar quando ela foi falar. Foi assim, na hora, assim, ele pediu, por causa do testemunho dela, e foi bem impactante, assim. É uma pessoa simples, que tem um sofrimento contínuo, e ela vai para a postinho de saúde, e ela vai para a farmácia, e ela compra laxante, ela usa mexa seca, ela usa chá de sene, ela usa cáscara sagrada, e aí começa a piorar ainda mais o microbioma intestinal, porque não tem nutrição, não tem processo de limpeza desse processo das inflamações ocultas intestinais, e o processo continua. Então, mostrando aqui o resultado com o Naturifiber, tem vários desses testemunhozinhos aqui, tá? Então, só para nós finalizar, hoje a Jorge da Saúde eu tenho 6 produtos que eu dou suporte técnico, fisiológico para profissionais de saúde e para vocês clientes dentro das lojas produtorais junto aos profissionais. Então nós temos o programa NaturStream, que é um programa desenvolvido para 8 dias específicos de detoxificação do processo intestinal, de fígado e da vesícula. Dá resultado real. Tá? É um investimento na saúde fantástico para o processo. O nosso Vitapur, que é um produto junto com o Naturifiber, eu chamo a atenção para vocês, nutricionistas, é melhor qualquer quadro de inflamação, de doença gastrointestinal, seja câncer, seja doença de Crohn, seja a síndrome do intestino irritável, qualquer doença a nível de intestino, eu melhoro rapidamente esse quadro somente com o uso do Naturifiber e com o Vitapur. Isso eu mostro para vocês, podem dar qualquer caso de vocês, que eu mostro o resultado somente com esses 2 suplementos. Você vai investir R$200 que você vai ter resultado real. Tá? Com esses 2 produtos, Naturifiber à noite antes de dormir e o Vitapur diluído na água durante o dia, de 5 a 6 meses eu consigo desmamar uma pessoa do omeprazol. Esse aqui é só específico para câncer do intestino? Não. Vitapur, ele na verdade a gente usa em toda doença grave, principalmente, mas ele é um suplemento fantástico, a gente usa muito para Vitapur vem de vitalidade pura. A vitalidade pura dele vem porque ele tem um alto poder tonificante estomacal, hepático, intestinal. Então ele melhora fortemente na parte renal, né, urinária e na imunologia. Então é um suplemento. Eu recomendo muito o uso do Vitapur, 5 ml ao dia, e do nosso Amazon ao dia, principalmente para crianças. Crianças, olha o investimento que você vai ter para uma criança de 2 a 5 anos. O Amazon Premium, você usa apenas 2,5 ml, alto poder antioxidante de frutas da Amazônia liofilizada, que você melhora todo o processo gastrointestinal, aumento de imunidade e nutrição real. Você vai usar 2,5 ml, dá mais de 3 meses para uma criança. Usando o Amazon Premium e o Vitapur,
Eu reduzo drasticamente as afecções respiratórias e gastrointestinais, principalmente de crianças que vão para a parte de jardim. Gente, é um alívio no bolso e no estresse psicoemocional do papai e da mamãe dessa criança. Porque vocês, quem tem filho ou vovó que tem filho aqui, netinho, sabe que as crianças que vão para a parte de jardim é um incômodo nos primeiros anos com afecções respiratórias, afecções intestinais, aquelas afecções virais intestinais. Tá? Então estou dando nutrição. Somente com Amazon 15 ml uma vez ao dia, vocês nutrem, podem observar qualquer caso de vocês com doenças hepáticas, gordura no fígado, esteatose hepática, de 55 a 75 dias há uma redução drástica dessa esteatose somente com 15 ml do Amazon. Por quê? Alta concentração de antioxidante para aumentar o processo de detoxificação real do fígado. Só que melhora o quadro intestinal, porque eu tenho fibras liofilizadas, fermentadas, aqui eu uso pré-fermentação, então melhora drasticamente a parte do intestino, aumenta a parte de vigor. Para vocês, mulheres, a parte de energia real. Aí as mulheres acabam indo para quê? Alta concentração, às vezes, de estimulantes com cafeína, alta carga, inositol, qualquer tipo de, às vezes, de energéticos, né? E o que ela necessita é de nutrição. Então o Amazon eu dou alta carga de nutrição e mostro na prática esse resultado, tá? Então o Amazon é um produto fantástico, usado para crianças, adultos em geral. Homens extremamente ansiosos, nervosos, que sofrem de diarreias. Gente, pessoas que sofrem de diarreias. Começa pelo, você pode observar, são pessoas extremamente ansiosas, têm alergia, têm inflamação intestinal. O Nature Fiber é um produto específico para todas as alterações intestinais. Antes tem diarreia, não posso usar o Nature Fiber que vai evacuar mais. Não, ele é um modulador gastrointestinal. Ele começa a equilibrar e nutrir todo o processo gastrointestinal. Então diarreia, quem sofre de diarreia tem alteração inflamatória a nível do intestino. Alergias que geram o processo inflamatório. Tá? A gente melhora rapidamente com o uso do próprio Amazon, somente com o Amazon tem essa melhora pelo fator antioxidante aqui, anti-inflamatório natural. Mas o Nature Fiber é essencial para tratar esse processo. Esse é o produto que eu teria muita coisa a falar dele, que é específico para vocês, mulheres. Esse produto eu mostro e afirmo para qualquer mulher que ela, quando ela usa 5 gramas do Nature Fiber à noite antes de dormir e 15 ml do nosso Nature Woman de manhã em jejum, em 10 dias, a tua disposição, o teu vigor energético, a tua disposição é totalmente diferente. Com 2 a 3 meses, eu mexi em toda a estrutura hormonal de você. Então, eu dei equilíbrio, redução de cólicas menstruais, redução de TPM, alterações de humor, redução de dores mamárias, mulheres que têm dores mamárias fortes, principalmente na parte de TPM, aquelas dores na parte de membros inferiores. É um produto para mulher em todas as suas fases. Eu falo muito aqui para meninas que estão começando o fluxo hormonal, estão começando o fluxo menstrual, que sofrem de cólicas exacerbadas, alterações de TPM muito forte. Eu falo isso porque quando eu trabalhei em farmácia, eu aplicava injeção nessas meninas, chamada um Ponstan, que é um anti-inflamatório para aliviar as dores dessas cólicas. E o que você tem hoje de alguma coisa específica para a mulher nesse processo? Então eu bato muito na tecla com o Nature Woman, porque a menina que começa a usar o Nature Woman todo dia, de manhã em jejum, a redução de cólica e a melhor passagem nesse processo é significativo. E vocês, mulheres, no cotidiano de vocês, você pode observar redução de cólicas, redução de TPM, melhor disposição, redução daquelas alterações de humor, até com pequenas depressões, tá? Desânimo muito forte nos períodos pré-tensionais aí do fluxo menstrual. Mulher na menopausa e perimenopausa, redução de fogachos, redução de calorões, melhora do quadro clínico hormonal nessa fase. Mulheres hoje, gente, mulheres hoje com alteração de lubrificação vaginal, secura vaginal. Tive uma cliente há poucos dias com 20 anos com secura vaginal. 20 anos com secura vaginal, alteração hormonal, tem um fundo psicoemocional traumático por trás. Você imagine a qualidade de vida amorosa dessa mulher, se vai ser legal. Ela precisa de hormônio
Não, ela precisa de trabalho terapêutico para liberar o trauma emocional e nutrir organicamente para que o organismo responda corretamente. Tá? Então seria isso, gente, muito obrigado. Sei que eu acabei me passando pelo tempo, muita coisa, mas tentei colocar no máximo possível, só para vocês terem uma ideia do que é o sistema gastrointestinal e também do que nós temos hoje nas jornadas para ajudar vocês forte. Então a gente dá o nosso foco, dar esse suporte, tanto para os profissionais quanto para os profissionais das lojas de produtos naturais. Eu chamo muito, como eu trabalhei dentro de farmácia, como simples balconista na época e ajudei muitas pessoas, eu chamo hoje os profissionais das lojas para serem consultores de saúde, porque a gente consegue ajudar muitas pessoas. Eu tenho testemunhos fantásticos que eu recebi de clientes de lojas de produtos naturais, tá? Por profissionais que tiveram a audácia de orientar o cliente a fazer uso de um suplemento nosso e que deu resultado rapidamente e que melhorou um quadro, às vezes, de um processo que vinha de longa data. Beleza? Gente, alguma dúvida que vocês possam ter, que querem que eu possa contribuir junto com vocês? Ele ajuda como uma flora intestinal, sobre a flora intestinal? Isso, ele melhora toda a qualidade da flora intestinal. Uhum. Você usa apenas 5 gramas, esse aqui é o produto, ele é um pó, tá? Você vai usar apenas 5 gramas, uma colherinha e deixar diluído um pouquinho d'água à noite antes de dormir. O sabor dele é horrível, tá? Horrível. É amargo, tá? Porque ele é liofilizado, ele é fermentado. Então todo produto fermentado não é bacana, não tem um sabor agradável, por mais que tenha, é um remédio para a parte intestinal. Você pode pegar qualquer alimento que é fermentado, não que fermenta a nível de intestino. Não confunda fermentar a nível de intestino com um alimento fermentado. Então aqui você deu um chucrute. O chucrute é um alimento que leva uma pré-fermentação e é extremamente benéfico para a parte intestinal. Então o que gera, dentro desse eu tenho o sal amargo, que é o sulfato de magnésio, que eu trabalho aqui porque ele tem um resultado fantástico na liberação desse material que está preso a nível do intestino. Tá? E o isomérico de quinino, que é essa erva que ela é extremamente amarga, tá? Só que tem um efeito tonificante do fígado e do estômago muito grande. Tá? Você pode ver quem toma água tônica, a gente falou, a água tônica que se toma, que ela tonifica a parte digestiva, então melhora o quadro. Então toda pessoa que toma água tônica, ela quer sentir o benefício digestivo com o uso da água tônica. Não por causa do sabor, que ela é amarga, é horrível, né? Eu não... Tá? Então eu peço sempre o uso de 2 frascos, que vai dar aí 3 meses, que é um tempo significativo para fazer o processo de limpeza, de restauração, de nutrição desse aparelho intestinal. Ele é totalmente natural, é nutriente, é frutas liofilizadas fermentadas. Eu não tenho nada dentro dele que é laxativo. Tá? Então hoje uma Nutri me perguntou se eu tinha cáscara sagrada ou sene dentro dele. Não tenho casca sagrada, não tenho sene, não tem nenhuma erva que tenha efeito laxativo dentro dele. A única erva que eu uso é o quinino, que tem por causa dos efeitos tonificantes digestivos dele. Tá? Então ele melhora muito forte a tonificação do ácido clorídrico no estômago e o processo efeito colagol-clorético a nível de fígado. Tá? Aquelas pessoas que eu falei que sentem a boca amarga, com o uso do Naturifib, a média de eliminação disso é de 10 a 15 dias. E aí 10 a 15 dias com o uso do Naturifib, o sabor amargo do Naturifib desce uns 50%. Por quê? Às vezes nós estamos com a alteração do fluxo energético do fígado. Não está manifesto ainda. Então eu já ressoo lá na papila gustativa, na parte de língua, eu acabo ressoando o sabor amargo. E aí quando eu tomo Naturifib, eu ressoo esse sabor amargo dele, porque eu estou com essa alteração uma vez muito forte do fígado. Então lembrando que o fígado ressoa com ervas amargas. Tá? Então quando equilibra esse fluxo hepático, que demora aí faz 10 a 15 dias, a redução do amargor do produto também desce muito forte. Tá, joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês, bem interessante, ó. O Cérebro Desconhecido, de um médico brasileiro, fantástico, uma leitura agradabilíssima, tá? Não é só para profissionais. E o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Fantástico.
todos os dois, para você que quer saber e conhecimento básico sobre qualidade de vida. Tá? Os dois, uma leitura extremamente simples e fácil de entendimento. Tá? Fantástico, os dois livros, vocês têm uma nova visão sobre a saúde e de como vocês vão melhorar e também se tratar dentro do organismo. Tá? É bem interessante, até esse médico que escreveu esse livro aqui, é bem interessante a história dele, o Dr. Rey, porque não é o Rei brasileiro, é um americano, é outro, esse é um médico americano. Ele era totalmente contra o uso de suplementos nutricionais, antioxidantes, as coisas que lá nos Estados Unidos já é há tempos, né? E a esposa dele estava com uma doença autoimune agressiva e ele estava perdendo a mulher. E lá nos Estados Unidos nasceu-se o marketing multinível. O marketing multinível é um tipo de venda que sempre utiliza produtos de alta resposta efetiva. E aí uns amigos começaram a vender 2 produtos antioxidantes para a esposa dele. E a esposa começou a ter uma melhora significativa. E aí ele, como médico, que também não é bobo, começou a, como está dando esse resultado? E começou e foi pesquisar sobre o uso da suplementação nutricional a nível mundo. E aí ele ficou encantado que a nível mundo tinha resultados, pesquisas em vários tipos de antioxidantes e nutrientes que ele não se dava conta e não estava usando com seus clientes. Aí ele chamou vários clientes dele, que era amigo dele, que tinham umas doenças crônicas, e começou a usar alguns tipos de antioxidantes para ver o resultado. E todos eles começaram a ter melhoras significativas. Tá? Então é bem interessante a história do livro e a leitura do livro, que dá uma abertura assim, muito, muito grande aí. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês estão livres aí, pode ficar à vontade.